Oi, quinto ano, tudo bem? Uma boa semana a todos nós, né? Vamos começar então diretamente nossa aula com conteúdo de geografia. Na aula passada, nós fizemos atividades, né? Que era referente à página 334 até 335. E aí, na 335, a 334, 335 e 336, essas três páginas tinham pequenos exercícios, né? Melhor dizendo, 334 e 335 tinham pequenos exercícios. Na página 336 tinha a página toda de exercício. Então, vamos começar com essa correção para a gente poder dar continuidade a um outro conteúdo. Então, tava lá para vocês pintarem, né? Observar o planisfério abaixo e pintar o Brasil, não é? Então, vocês iam olhar e pintar o Brasil, tá? Tá até com o nome aqui. Então, vocês iam pintar o Brasil. O primeiro exercício seria esse. Pintou o Brasil, vamos para a número 2. Na número 2 falava, em qual continente está localizado o Brasil? Vocês deveriam olhar para esse mapa e identificar, né? Aí tem as alternativas, Ásia, Europa, Oceania, África e América. A resposta correta é América. O Brasil está situado na América, tá? Então, marca um X na América. Na página 335, tinha as atividades 3 e 4, que eu havia falado para vocês que não precisavam passar para o caderno, porque as respostas eram curtas, então elas cabiam aí mesmo, né? São só 2 ou 3 palavras, cabem nesse espacinho aí entre uma atividade e outra, tá? Para economizar o tempo e não dar tanto trabalho assim. Na número 3 estava, cite o nome de 4 países vizinhos ao Brasil. Vou dar aqui as sugestões de respostas para quem não encontrou todos. Bolívia, Uruguai, Venezuela, Peru. São sugestões, tá? De respostas. Vou repetir. Bolívia, Uruguai, Venezuela, Peru. Na 4, a mesma coisa. Podia escrever aí nesse espaço em branco. Apenas 2 países da América do Sul não fazem limite com o Brasil. Quais são eles? Chile e Equador. Então, da América do Sul, somente esses 2 países não fazem limite com o Brasil. Chile e Equador. Vamos agora passar para a página 336, o exercício 1. Observe o mapa a seguir e realize as atividades. Letra A. Escreva o nome dos países que fazem limite com o território brasileiro. Então, vamos lá. Primeiro, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. São os países que fazem limite com o nosso território aqui, né? Com o território brasileiro, tá? Falei devagar, mas se tiver perdido algum, dá uma voltadinha no vídeo, ok? Na letra B, assinale um X o nome do oceano que banha o território brasileiro. Temos 3 opções, que seria Índico, Antártico e Atlântico. A resposta correta, a resposta que vocês teriam que marcar X é na terceira, que seria Oceano Atlântico. E aí, na letra C, vocês deveriam pintar o território brasileiro, tá? No mapa. Vocês teriam que procurar território brasileiro, tá? No mapa. Então, o território brasileiro é aqui, né? O mapa do Brasil. Então, você pinta ele todo de verde. Então, vocês teriam que seguir essas orientações aqui com as cores adequadas e fazer e pintar, não é? Essa atividade. Vamos passar agora para a página 337, que fala sobre os pontos extremos do Brasil. Página 337, nós vamos até a 340, tá? Vamos fazer como nós sempre fazemos. Eu vou lendo, vou parando quando eu achar conveniente, fazendo as pontuações necessárias, tá? Peço que vocês acompanhem a leitura, para que vocês não fiquem perdidos aí com relação à explicação. Os pontos extremos do Brasil.
Nós chamamos, preste muita atenção nesse começo, que ele vai dar a definição do que é ponto extremo, tá? Nós chamamos de pontos extremos os lugares situados nas extremidades de um território. A partir dos pontos extremos, são definidas as medidas das maiores extensões de um território, por exemplo, no sentido leste, oeste, norte e sul. Então, o ponto extremo é o limite de um determinado território, né? Nós podemos defini-lo em norte, ponto extremo lá no norte, lá no sul, lá no leste, lá no oeste. Então, ponto extremo é o limite. É onde está situado o limite de qualquer território. Então, vamos lá. Aqui está o Brasil e o mapa dos pontos extremos, tá? Esse ponto extremo do Brasil aí está exatamente da maneira que eu falei. Norte, sul, leste, oeste. E tem as numerações aí. Essas numerações, vocês vão acompanhar comigo ao lado. Tem aí o que quer dizer essas numerações, tá? Tem as numerações aqui no mapa. E aqui ao lado tem o que quer dizer essas numerações. É o que nós vamos ler agora. Número 1. Esse é o ponto extremo, que é Monte Caburaí, em Roraima. É o ponto extremo norte do Brasil, onde o país faz divisa com a Guiana. Então, o ponto extremo é lá o ponto onde finaliza mesmo o país e ele já faz divisa com outro país. Entenderam? Número 2. Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. É o ponto extremo sul do Brasil, onde o país faz divisa com o Uruguai. 3. Serra da Contamana, também chamada Serra do Divisor, no Acre. É o ponto extremo oeste do Brasil, onde o país faz divisa com o Peru. 4. A Ponta dos Seixas, na Paraíba. É o ponto extremo leste do Brasil. Nesse ponto, o território faz limite com o Oceano Atlântico. Então, vocês observaram? Aqui nós estamos vendo os pontos extremos do Brasil, né? Então, nós vemos o quê? Onde o Brasil finaliza, né, o território brasileiro para fazer divisa, para iniciar outro território de outra nacionalidade. Então, isso que é o ponto extremo. Divisão política do Brasil. O território brasileiro é composto também, já vimos isso, né, por 26 estados ou unidades de federação e um distrito federal. Essa organização é chamada divisão política. O Distrito Federal foi criado para abrigar Brasília, que é a capital do Brasil. Nele estão sediadas as estruturas necessárias para a administração do país, como o Palácio do Planalto, sede do governo federal. E aí está o mapa do Brasil. Então, o Brasil ele é composto por 26 estados e um distrito federal, né? Essa é a divisão política feita no Brasil. A capital, Brasília, né, que é o centro do país, e lá está situado todo o governo federal, que é toda a parte de administração de todo o nosso país. Basicamente isso, tá? Agora vamos para 339. Todos os estados brasileiros têm uma capital, ou seja, um município que é situado à sede do governo estadual. Por exemplo, o estado de Goiás, a capital dele é Goiânia. Então, aqui em Goiânia está não somente a prefeitura de Goiânia, como a sede do governo do estado, que aqui é sediado o governo de todo o estado, aí que governa todas as outras cidades do estado de Goiás. Assim como a Goiânia é capital do estado de Goiás, todos os estados têm as suas capitais, tá? Cada estado também é identificado por uma sigla, que corresponde à abreviação do seu nome. No caso do estado de Goiás, que é o que nós estamos dando exemplo, é GO, né? Mas todos os estados têm suas siglas, que é abreviando, né? Que é encurtando o seu nome. Brasília também é chamada capital federal. O Brasil é o maior país da América do Sul. Seu território possui extensão semelhante à de um continente como a Europa. Então, da América do Sul, né, de toda a América do Sul,
maior país é o Brasil. Por isso dizemos que ele possui dimensões continentais. Veja a tabela a seguir. Na tabela a seguir, a extensão territorial do Brasil e a extensão territorial do continente europeu. E depois compare-as. Então, vamos lá. O Brasil tem 8.510.820 quilômetros quadrados e a Europa 9.900.000 quilômetros, tá? Agora, eu vou orientar vocês quanto às atividades. Nós vamos fazer atividades da página 339 e 340, tá? Número 1. Localize o estado onde você mora no mapa da página anterior. E aí, na página anterior, você vai localizar o mapa, tá? Escreva por extenso o nome do estado que você mora. Não é sigla, tá? Vai escrever por extenso. A palavra completa, o nome dele completo. Letra B. Escreva a sigla. Agora sim, você vai escrever a sigla. Letra C. Escreva o nome da capital desse estado. O estado que você mora, a sigla do estado que você mora e o nome da capital do estado em que você mora. Escreva o nome por extenso e a sigla dos estados que fazem limite com o estado onde você mora. Agora você vai lá no mapa da página anterior, observar o estado que você mora e ver quais outros estados que fazem limite, tá? Que estão na divisa do estado que você mora. Vai escrever o nome deles e a sigla. Tem um estado, nome do estado, sigla. Outro estado faz divisa, nome do estado, sigla. Tá bom? Página 340 agora. Exercício 1. Reescreva a frase a seguir, substituindo o círculozinho aí, nessa bolinha, pela palavra mais adequada, as palavras que estão ao lado. Letra A. O Monte Caburaí, em Roraima, é o ponto extremo do Brasil. Sul ou norte? Você vai substituir ou por sul ou por norte, tá? Vai escrever a frase inteira, onde está essa bola, você vai substituir por sul ou por norte. B. A Serra no Acre, é o ponto extremo oeste do Brasil. Contamana, Baturité. Você vai precisar pesquisar, tá? Lá no livro nós vimos isso no início da explicação. Letra C. A Ponta dos Seixas, na Paraíba, é o ponto extremo do Brasil. Oeste ou leste? Letra D. O Arroio, no Rio Grande do Sul, é o ponto extremo sul do Brasil. Chuí ou Pampa? Tá? Vai precisar pesquisar, se precisar, sabe onde encontrar. Lá no início da nossa explicação, nós lemos essas questões aí. 2. Observe novamente o mapa da página 338 e complete as lacunas do quadro a seguir. Estado Acre, sigla AC, Rio Branco. Os outros também. Você vai colocar a sigla PI, corresponde a que estado? Qual é a sua capital? A sigla MG corresponde a que estado, cuja capital é Belo Horizonte? Amazonas, qual é a sigla? Qual é a capital? Tá? Vocês vão completando as lacunas aí dessa pequena tabela aí, tá bom? Na próxima aula eu vou vir com mais explicações, explicando mais um pouco sobre isso no momento da correção, tirando qualquer dúvida que vocês tenham. E vamos ficando por aí hoje nossa aula de geografia, tá bom? Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Amanhã é feriado, né? 21, dia de Tiradentes. Então, tira esse dia aí para vocês descansarem. Na quarta-feira, vou estar aqui de volta, tá bom? Tchau, tchau. Bom feriado, bom descanso.